a aprovação da Autoridade Sanitária do Gabão para que o Brasil exporte bovinos e bubalinos para reprodução, aumenta não só o número de mercados conquistados pelo nosso país, como a responsabilidade sanitária com o rebanho brasileiro. Sobre esse movimento e essa responsabilidade também vamos conversar agora com José Pimenta, diretor da BMJ Consultores Associados. Pimenta, boa noite, tudo bem? Boa noite, Sebastião. Boa noite a todos os espectadores, aos produtores rurais do Brasil. Ótimo. Bom, a gente tem visto aí, desde o ano passado, este ano também, essa abertura de mercados constante, eu diria até, e que traz uma responsabilidade a mais, Como é que você vê, aí como consultor também, este momento que estamos vivendo, principalmente para o setor de carnes? É um momento muito importante, até porque todo esse movimento faz parte de uma grande abertura de mercados que tem acontecido, como você mesmo disse, desde 2023. Se você olha as diferentes proteínas, proteínas animais, então você olha desde material genético bovino, material genético de aves, carne de aves, carne suína, carne bovina, enfim, todo um conjunto que soma aí mais de centenas de países que começaram lá atrás e continuam comprando a carne brasileira. Estamos falando de mercados importantes do leste asiático, do sudeste asiático, mercados já cativos, União Europeia, novos mercados, como o mercado africano, que a notícia que você deu retrata bem. Enfim, há todo um contexto aí que comprova a qualidade da genética brasileira, que comprova a qualidade da sanidade do rebanho brasileiro, bem-estar animal. Tudo isso é um conjunto de fatores que geram aumento da produtividade e logo consolidam o Brasil como grande exportador de proteína animal que é. Para além da conquista, como se dá agora a manutenção dessa conquista? A manutenção se dá com todas as técnicas que nós temos já consagradas aqui no manejo, na rastreabilidade, no próprio trato com as autoridades sanitárias internacionais. Nós sabemos que toda essa manutenção e essa abertura de mercados é uma vitória do setor privado brasileiro, dos produtores rurais, mas também que atuam em conjunto com o governo brasileiro. Estamos falando aí do Ministério da Agricultura, da Apex Brasil, que apoia o setor em missões internacionais, em pedidos de abertura de mercado, aí sim mais voltados para o Ministério, em conjunto com o Ministério. Então, há todo um ecossistema que celebra essa vitória, mas que agora tem que ter atenção, obviamente, para que possam ocorrer novas conquistas, mas a manutenção desses mercados também, que é muito importante, porque a demanda mundial tende a crescer cada vez mais, a gente sabe disso, e há mercados aí a serem conquistados ainda pelo agro brasileiro. Pimenta, esse movimento externo impacta aqui no mercado interno também, enfim, até para o consumidor? Quando a gente olha os grandes números, Sebastião, a gente sabe que grande parte da proteína animal brasileira ainda é vendida no mercado interno. Então, quando você olha para a proteína bovina, por exemplo, cerca de 70% ainda é do mercado interno. A proteína também de aves também é do mercado interno, de suínos também. Então, a gente sabe que são movimentos totalmente complementares. O Brasil tem total capacidade para abastecer o mercado interno com qualidade, com preço competitivo, mas por conta do seu aumento de produtividade, a sua capacidade produtiva também tem a condição de assumir um lugar de protagonismo no mercado internacional. Você olha, por exemplo, dados do mercado de aves, por exemplo, o Brasil é responsável por 38% das exportações globais de aves, é o maior exportador da proteína bovina. Então, assim, além disso, consegue suprir a demanda do mercado interno com muita qualidade e com preço competitivo aqui também. Pois é, e significa mais rentabilidade para o produtor no final das contas? A receita também tem crescido na mesma proporção? Com certeza. Se a gente olha, por exemplo, para os dados só do mercado de bovinos, a gente sabe que foi o principal semestre, o semestre recorde, desde a série histórica, do início da série histórica, foi o semestre recorde, o primeiro semestre de 2024, para as exportações de carne bovina. Foram mais de 1 milhão, como foi noticiado também, ou vai ser noticiado aí em breve, 1.290.000 toneladas vendidas no primeiro semestre de 2024, um aumento aí de 27%, mas quando a gente olha os dados, foram 5,7 bilhões exportados, com rentabilidade a gente tem aí um aumento de 17% vis-à-vis o semestre anterior. Então, cresce em volume, mas também cresce em valor. Isso que é o mais importante, é crescer em volume, mas agregando valor, e isso o agro brasileiro sabe fazer e faz bem.
Que mercados estão ainda no radar nosso, do Brasil, né? A gente vê o Gabão na África, que até pouco nem se falava, enfim, não se cogitava, apesar de ter um volume já de negócios, né? Mas eu digo de forma geral, se tem pouco conhecimento. Mas que mercados ainda estão no radar de possibilidades, de potenciais de exportação? Excelente pergunta, Sebastião. Quando a gente olha, a gente já exporta para mais de 150, 170 mercados, dependendo da proteína, mas ainda tem muita oportunidade do radar. Quando a gente olha para a proteína bovina, por exemplo, a gente sabe que a gente tem aí condição de abrir mercado, e quer abrir mercado do Japão, da Coreia do Sul, Turquia, Vietnã. Hong Kong já está aberto, um dos maiores compradores do Brasil. Mas Vietnã, só nesses 4 países que eu falei, você tem 25% da demanda mundial. Isso é muita coisa, né? E as autoridades vão negociando, vão recebendo missões internacionais veterinárias com a possibilidade de abertura. A África é um continente muito interessante. Por quê? O que a gente tem hoje lá? Em alguns países, uma melhoria, né, na urbanização, a população saindo do campo, vindo para a cidade, uma melhoria também em termos de crescimento econômico, e há vários estudos que correlacionam, obviamente, quando uma população, aí um país tem um crescimento em termos de poder de consumo, um dos drivers de consumo, de aumento de consumo, é a proteína animal. Então, o continente africano deve ser olhado, já está sendo olhado, e deve ser olhado com mais carinho em termos de abertura de mercado brasileiro de proteína nos próximos anos, né? Além de outros mercados cativos que a gente tem, que aí é muito mais a manutenção dessas habilitações. O leste asiático, sudeste asiático, China principalmente, é um grande mercado, e a gente sabe que constantemente há missões veterinárias, então essa qualidade reconhecida tende a manter esses mercados. Mas se eu pudesse consolidar, seria isso. O Sudeste Asiático ainda tem muita oportunidade, a África tem muita oportunidade, além de toda a manutenção que a gente tem, né, na América e alguns países da Europa. Ô, Pimenta, e para além da proteína animal também, né? Potencial aí para servir, inclusive, de exemplo para abertura para outros segmentos, não é? Sim, para vários segmentos. Quando a gente olha a genética, por exemplo, genética de aves, né, que tem o Oriente Médio como um mercado cativo, tem aberto cada vez mais a oportunidades. Quando a gente olha genética bovina, que é o caso específico que a gente está falando aqui, né, a gente tem mais hoje aproximadamente 21 países que recebem a genética bovina do Brasil, que comprova, né, Sul América e também África são continentes que vão receber cada vez mais, porque tem aberto cada vez mais. Então, a oportunidade é vasta, a nossa competitividade é vasta, e todos esses indicadores econômicos, e obviamente, é claro, com o dólar em alta, tende a gerar rentabilidade e tende a gerar oportunidades para os produtores e exportadores brasileiros. Então, né, decisão política também faz parte aí, né, desse processo todo. Mas de tudo isso, com todo o nosso potencial, com todo o nosso exemplo de sanidade, eu diria, se tem algum gargalo ainda, qual é? Tem algum desafio grande? Desafio sempre tem, né? A cada dia, que bom, né? Mas, enfim, para que pudesse talvez até ainda seguir nesse nível de abertura, de avanço, onde ainda poderia ser um pouco melhor, se pode. Bastião, hoje, obviamente que em termos internos, quando a gente olha para todas as melhorias genéticas que foram feitas, toda a qualidade do rebanho brasileiro em termos gerais, a gente sabe que a manutenção disso é fundamental. Isso é um desafio constante. Isso é um desafio constante, como você mesmo disse, né? E todo produtor rural sabe. Onde é que está um grande desafio aí? Obviamente, para a gente ficar de olho. As instabilidades globais, a questão do dólar, toda essa questão geopolítica, geoeconômica, todo esse reordenamento dessas cadeias globais de valor, cadeias de suprimentos, né? A gente sabe que essa inflação global tem motivado alguns países a quererem comprar produtos do Brasil, né? Países como o México, por exemplo, para o mercado bovino, foi muito importante. Por quê? Você teve uma quebra, né, nos Estados Unidos de produção, obviamente isso impactou o NAFTA como um todo, e aí você teve a abertura de países importantes no ano passado, como é o caso do México, Canadá e Estados Unidos. A gente está falando dos 3 principais, obviamente, países da América do Norte, né? Então, quando a gente olha para essa conjuntura econômica, macroeconômica e política em nível global, é sempre importante saber o que isso vai causar, né, de efeito na produção local. Vai aumentar o preço do insumo? Vai aumentar a restrição às exportações? Vai ter um choque de importação? Como vai se comportar a demanda? E aí isso é um desafio constante, né, para o produtor brasileiro, para o produtor rural brasileiro, ficar ligado nisso para aproveitar o time, negociar bem negociado e exportar com qualidade, com preço bom e rentabilidade. Maravilha, é gestão, né, Pimenta? Coisa boa essa conversa aí, muito produtiva, a gente aprende muito aí. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente hoje, José Pimenta, diretor da BMJ Consultores Associados. Até mais. Obrigado, Sebastião. Um abraço a todos.